Gente, boa tarde. Meu nome é Everton, eu sou gerente de marketing do Zorro CRM. Estou muito feliz de ver a casa cheia, ver vocês aqui. Eu não sei se você já conhece a Zorro. A Zorro é uma empresa indiana. Eu costumo brincar que é a maior empresa de tecnologia que você não conhece. É uma Big Tech, quase 20 mil funcionários, a gente está em 150 países. A gente tem solução para todo tipo de empresa, para toda vertical de negócio. Então, eu sugiro vocês buscarem saber mais sobre as ferramentas da Zorro, tá? Hoje a gente está oferecendo aqui um conteúdo que, sinceramente, eu não imaginava que a gente fosse oferecer isso tão rápido, porque é um conteúdo de primeira. Eu estou muito feliz de ter trazido aqui o Mário Trentin. Ele é... Na verdade, eu vou abrir minha cola aqui, porque o currículo é... Gente, olha o currículo. Ele é CEO da Modern PMO, especialista em gestão de projetos, especialista em gestão de pessoas, especialista em gestão de processos, de gestão empresarial. Foi ele que encunhou o termo nova gestão. Ele dá aulas pela Infomoney, palestra pelo portal Administradores. Não está anotado aqui, mas eu sei que já foi do conselho do PMI, certo? Que é uma das maiores autoridades em gestão de projetos. Então, não tem nem o que falar mais, né? Quando eu achei seus conteúdos no YouTube, ali escrevendo no vidro, foi de explodir a cabeça. Depois eu viciei, eu maratonei os seus vídeos. Acho até que você tinha que ter um streaming só de... Porque, né, vai dar dinheiro. Então, gente, por favor, salva de palmas para Mário Trentin. Bom, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco sobre a gestão ágil em projetos de marketing. Quem conhece aí um pouquinho de gestão de projetos, quem aí trabalha com gestão de projetos já? Tem um, dois, alguns, né? Quem não trabalha, está trabalhando, mas não sabe também. Porque, no final das contas, quando a gente tem novo produto, campanha, qualquer coisa que a gente vai fazer, é um projeto. E o que eu vou explicar aqui são dois tipos de projeto: lançamento de uma plataforma de educação e o outro, a construção de um produto digital. Mas isso serve para qualquer tipo de projeto. Então, nós trabalhamos com projetos de engenharia, tecnologia, enfim, recursos humanos. Porque, no final das contas, o que são os projetos? São aqueles esforços temporários para a gente tirar a nossa estratégia do papel. Então, toda organização vai ter isso, né? Opa! E bloqueou aqui. Acho que precisa da sua senha. Precisa do digital do Cássio aqui. Mas os nossos projetos, eles são esforços temporários, quer dizer, tem um início e tem um fim, para a gente entregar um determinado resultado. Então, tem um livro muito bacana que é o Gestão de Projetos para Não Gestores, e ele fala como nós vamos evoluindo na nossa carreira e cada vez mais a gente vai precisando dessas iniciativas. Então, se você é diretor comercial de uma empresa, por exemplo, aí você precisa abrir nova filial, implementar um CRM, enfim, várias coisas que você vai fazer. Está numa área de recursos humanos, também tem muitos projetos. Está numa área de tecnologia, enfim, cada uma delas. Mas eu selecionei aqui os nossos projetos aí mais voltados para o marketing, né? E por que é necessário a gente buscar uma gestão ágil cada vez mais, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, tem até o livro do Diego Barreto, do iFood, que fala sobre a nova economia. O que é a nova economia? Nova economia são novos modelos de negócio, novas tecnologias e novos competidores que a gente tem. Então, você consegue, por exemplo, criar empresas mais rapidamente hoje, a economia compartilhada, uma série de coisas. Então, a gente já observa essa mudança, que provavelmente está afetando a organização de vocês, né, no dia a dia, novos concorrentes surgindo para todo lado, né? E a gente também observa um outro comportamento que o Philip Kotler coloca, que é o chamado de novo mercado. Esse novo mercado é a mudança do comportamento do consumidor. Agora, um consumidor que participa, também chamado de prosumer, que ele cria coisas além de consumir coisas, e com exigências muito diferentes do que a gente tinha anteriormente. Só que quando a gente pensa, nós temos uma nova economia, e as empresas mudando mais rápido, um novo mercado de consumidores. Aí a gente vai lá para a gestão, como é que está a gestão das empresas aí, né? A gente continua com a mesma gestão das empresas aí, né?
Acho que ele tinha uma animaçãozinha aqui que fica mexendo o Charlie Chaplin. Mas a gente vai para a gestão das empresas e eu tenho os mesmos departamentos, as mesmas caixinhas, um monte de tarefas atrasadas, né? Várias tarefas atrasadas. Então, já vem sendo discutido, já há mais de 20 anos, formas de a gente redesenhar a organização. É o que a gente chama de design organizacional. Conseguir ter equipes menores, fazer com que essas equipes menores trabalhem. E é isso que a agilidade organizacional traz, a necessidade de uma nova gestão. E não pode ser uma bagunça dentro da empresa, né? Não é só criar pequenos grupos, a gente precisa definir o que esses grupos vão fazer, definir os processos e serviços que eles vão seguir e, acima de tudo, colocar isso numa ferramenta única. Essa talvez seja a maior dificuldade das organizações, né? Quando a gente vai para qualquer outra área da empresa, está mais evoluído que a gestão de projetos. Então, se você for para a área financeira, por exemplo, na empresa de vocês tem 3 ERPs, por exemplo? Alguma empresa aí tem 3 ERPs? Não tem, né? Porque você não vai conseguir fazer o fechamento financeiro. Tem 3 CRMs, por exemplo? Dificilmente, porque senão também você não vai conseguir controlar de uma maneira centralizada. Aí a gente chega na gestão de projetos, tem umas 8 ferramentas no mínimo, né? Então, alguns projetos estão no Excel, outros projetos estão por e-mail, e, consequentemente, a gente não sabe quais pessoas estão trabalhando em quais projetos. E a gente vai entregando cada vez mais coisas atrasadas, né? Então, aqui tem uma mudança de processo muito grande, essa arquitetura organizacional, mas também suportado por uma ferramenta, como a gente vai ver. Falando de um primeiro caso, né? Em 2021 e 2022, nós criamos uma plataforma de educação voltado para desenvolvedores de software. Foi um projeto terminado em tempo recorde. Quando a gente pensa em novas plataformas sendo desenvolvidas, 1 ano, 2 anos de plataforma, todas atrasadas, né? A gente tem aqui em menos de 6 meses desenvolvimento de tecnologia, todo o desenvolvimento de marketing, toda a gravação de 71 trilhas para formar 8 profissões diferentes de tecnologia. Então, para a gente conseguir fazer isso, vem um planejamento do projeto, né? Tudo começa ali com o início do projeto, né? Termo de abertura ou Canvas. Quem conhece o PM Canvas aqui é uma ferramenta fantástica que permite a gente definir os objetivos ali do projeto, mas muitas vezes depois a gente perde a visibilidade desse negócio, que a gente cria aquele documento no primeiro momento e depois não mantém. Então, o que nós fazemos é criar esse documento já dentro da ferramenta que a gente vai utilizar. Então, aqui com o Zorro Projects, a gente vai ver algumas das funcionalidades dele, mas você pode criar campos lá dentro, você pode salvar seus arquivos lá dentro, criar as equipes de comunicação, organizar um ou múltiplos projetos lá dentro para a gente não perder a rastreabilidade. Então, uma vez que nasceu o nosso projeto aqui, né, a partir do seu Canvas de início do projeto, opa, peraí, por algum motivo ele não passa para o próximo aqui. Deixa eu ver aqui o que houve. Caramba. Foi não. Espera aí. Vamos ver o que houve com ele aqui. Ele estava no modo de apresentação? Acho que talvez ele não tenha carregado completamente, mas enfim. Enquanto ele carrega aqui para a gente, nós voltaremos lá. Então, à medida que a gente cria o projeto, aí vem a parte de experimentação. Porque muitas plataformas de educação e até de outros tipos de plataforma de tecnologia que a gente viu e participou do desenvolvimento, a gente tem aquela preocupação de ver tudo, como é que vai ser feito, antes de começar a executar qualquer coisa. E, consequentemente, o que a gente tem como resultado é um produto que ninguém nunca deu feedback. Se ninguém nunca deu feedback, a gente não consegue testar. Então, o desenvolvimento dessa plataforma aqui, como a gente vai ver, ele envolveu a criação de experimentos, vou falar do nosso produto mínimo viável, e esses experimentos controlados de uma maneira organizada, numa ferramenta de tarefas que a gente já vai ver aqui. E o que é o produto mínimo viável, hein? Quem sabe aí o que é um produto mínimo viável enquanto carregamos aqui? O que é um produto mínimo viável, hein? Alguém arrisca aí? Vocês fazem produto mínimo viável? Sim, o que é? É isso aí.
Então, a gente pode criar um roadmap aqui, mas esse produto mínimo viável, ele é muito mal entendido pela maior parte das organizações. Você deu uma boa resposta, que não é comum, porque muitas vezes a gente enxerga o produto mínimo viável como sendo um produto incompleto ou mal feito. E isso não é um produto mínimo viável, é a falta de gestão. Então, alguém chega e te entrega uma coisa lá, isso aqui está meio feio porque é o MVP. Não, é um trabalho feio mesmo, né? Mal feito. Um MVP é um produto que a gente definiu o roadmap inteiro, todas as coisas que a gente vai fazer, porque a primeira etapa é a visão do produto, aí eu coloco tudo que eu vou querer lá, só que depois eu vou priorizar um pedacinho disso, menos funcionalidades, e eu vou entregar uma versão que tem menos funcionalidades, não que tem menos qualidade, tem menos funcionalidades. Eu vou obter o feedback dessa versão, e aí decidir quais próximas funcionalidades eu vou colocar. No nosso caso ali, a gente tinha streaming ao vivo, tinha aulas gravadas, quiz, uma série de coisas que faz parte de uma plataforma de educação. A primeira coisa é ter aula. Então, esse foi a primeira coisa implementada. E com o feedback das primeiras aulas, a gente pôde modificar o roadmap das profissões, porque a gente podia mandar pesquisas para os nossos clientes, né? Então, esse desenvolvimento iterativo e envolvendo toda a sua equipe, que pode estar organizada no mesmo local aqui, como era o caso da Start, ou não. Então, aqui, na verdade, está todo mundo junto, porque é uma das apresentações de liberação da plataforma. Mas boa parte dessa equipe aqui trabalha remotamente. Para eu conseguir trabalhar de uma forma remota efetiva, a gente precisa de boas ferramentas e de boas metodologias. E mesmo quando a gente está presencial na equipe também, né? Porque a gente gasta muito tempo procurando arquivos e tarefas, né? Tem uma pesquisa que aponta que a gente gasta 25% do tempo procurando informações. Vocês já pensaram, né? Você vai lá, procura e-mail, procura relatórios, é um dia por semana praticamente perdido aqui, né? Então, com isso, a gente conseguiu criar a plataforma, só que com muita experimentação. E essa experimentação sempre foi controlada em quadros de tarefas que podem ser conectados uns aos outros, que é a possibilidade da gente criar projetos e subprojetos. Porque dentro do projeto maior aqui da plataforma, tinha o lançamento de marketing, que era uma área muito grande também, né? Uma equipe de quase 17 pessoas só de marketing. Desenvolvimento da parte de tecnologia, uma equipe de 12 pessoas. Desenvolvimento de gravações e currículos, uma equipe de mais 8 ou 10 pessoas. Cada um tinha os seus quadros de tarefa. Só que esses quadros todos estão conectados e com relatórios centralizados. Então, a gente vai ver um pouquinho de funcionalidades do Zorro em relação a isso, né? Então, a experimentação que eu mencionei para vocês, né, é muito falada no livro Lean Startup, que é bem conhecido por aí, né, o livro do Eric Rice, para a gente poder construir alguma coisa, obter o feedback daquilo e aí avançar o nosso produto. Isso vale para você estar desenvolvendo um aplicativo, um produto físico, para você estar fazendo a criação de um negócio, porque a gente vai conseguindo validar essas coisas pouco a pouco. Só que o segredo disso não é só construir e aprendizado, é que isso tenha uma cadência. Então, a cadência de atividades do projeto é o maior indicador de sucesso dele. Tem uma matriz da BCG, a empresa de consultoria famosa, né, a BCG, que se chama DICE Score Method. E ele fala que nós vamos saber se o projeto vai fracassar ou não pelo ritmo de execução dele. Então, se ele é executado um pouquinho todo dia, não precisa ser 20 horas por dia todo dia, mas se ele é executado um pouquinho todo dia, isso é uma garantia de que o projeto tem boas chances de dar certo. Se você faz umas coisas hoje, passa 2 semanas, ninguém ouviu falar, aí você retoma, agora vão trabalhar horas extra, aí o projeto para de novo, esse é o tipo de projeto que é um grande candidato a nunca terminar, porque ele não tem uma rotina de execução. E nós vamos poder validar isso de diferentes formas, né? O Design Thinking permite a gente fazer o entendimento de interfaces, de processos, de uma série de coisas aqui que vão ser fundamentais para o nosso produto aqui também, né? Tinha falado do produto mínimo viável, mas ali tem uma representação bem bacana disso, né? Então, não vou entregar um produto mal feito. É que eu tenho o meu produto ali como uma visão final, está lá do ladozinho esquerdo, né? Então, eu quero os meus donuts aqui recheados com uma série de coisas. Eu já tenho todas as funcionalidades, mas eu não vou conseguir fazer isso numa primeira vez. E eu também quero obter o feedback.
se alguém vai querer comprar aquilo. Então, posso fazer uma versão com menos coisas ali. Ele só está com uma coberturinha de açúcar, por exemplo. Vou pegar o feedback, vou criar outros, vou criar outros. Então, uma coisa muito importante da gente ter na cabeça é que a documentação do seu produto ou serviço precisa ser controlado num versionamento, que é outra coisa que a gente consegue fazer aqui no Zoho Projects. Porque eu vou salvando os arquivos, então tem uma nova versão do PowerPoint, nova versão dos instrutores, nova versão, enfim, de uma série de coisas aqui. Mas isso não pode se perder. Eu preciso ter o controle das versões, das aprovações disso, e num único lugar. Porque senão, ao longo do tempo, em vez de terminar com um produto ali que tem versões, vou terminar com um monstrinho ali, né, um Frankenstein, que não entrega todas as nossas coisas. Aqui a gente tem uma visão do Scrum, e nós podemos combinar o Scrum com os nossos cronogramas tradicionais também. Essa é uma outra coisa muito bacana da plataforma Zoho Projects, que a gente vai ver daqui a pouquinho algumas funcionalidades dela, porque a gente tem o Zoho Projects, que cria aqueles gráficos gigantes, né? A gente consegue colocar recursos, tarefas, calendário, mas a gente também consegue ter a visão de tarefas ágeis. E a gente consegue combinar essas duas coisas. Porque no final das contas eu tinha um roadmap de lançamento que tem as fases e tem as datas. Mas dentro de cada fase eu ainda não sabia tudo que ia ser executado, porque é uma abordagem híbrida. Quando eu estou fazendo o desenvolvimento da tecnologia, eu crio uma gestão ágil dentro daquela fase. Só que eu consigo ter o relatório e a visibilidade de todas essas tarefas aqui juntas, né? Um outro exemplo é o que a gente tem feito com a Infomoney, né? Esse aqui já é uma versão antiga ali do ano passado, mas a gente tem feito atividades aqui também educacionais, então começando com uma primeira ideia lá em 2021, né? Quem é do marketing aí deve conseguir fazer esses diagraminhas aqui muito melhor, né? As capturas, de onde vão vir, CPLs, etc. Mas essas medidas muitas vezes vão se perdendo. E quem faz lançamento de produtos aí sabe que quando você chega em cima da hora que as coisas vão acontecer, né? Tem lá todo aquele calendário, ninguém faz nada e a gente fica todo mundo sobrecarregado lá no começo. Isso prejudica todas as nossas métricas, né? Porque se a gente conseguir fazer uma campanha e uma captação com antecedência e com um ritmo de captura, não é muito melhor, é muito mais barato? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma visão planejada, né? No final das contas, a gente atingiu coisas muito maiores, né? Então, ali em termos de envios, aberturas, enfim, uma série de coisas relacionadas a isso. Porque foi um produto planejado. Então, junto com a equipe da Infomoney, a gente tem um controle de tarefas também muito grande. De que todos os documentos do projeto são reutilizados para o próximo, são melhorados em feedback para o próximo. Então, a partir de um produto inicial, quando a gente realmente tem uma gestão das tarefas, uma gestão dos arquivos, a gente consegue desenvolver aí um conjuntinho de resultados melhores. Eu coloquei aqui só alguns exemplos em alto nível de outros projetos educacionais que a gente tem trabalhado, talvez seja uma área de interesse aí de vocês, né, pensando do marketing, mas também quem foi da engenharia, das construções, a gente pode falar sobre isso. Mas esse aqui é um modelo muito bacana, né, de uma empresa ali que eu troquei o nome dela aqui, mas a gente faz um MVP para cada coisa dessa. Porque eu posso pegar uma mesma empresa e eu posso transformar um produto em várias versões. Então, por exemplo, poderia pegar aquela parte educacional de tecnologia, transformar aquilo em cursos individuais. Lá é uma assinatura, mas eu também posso vender cursos individuais. Eu posso ter programas educacionais com universidades. Hoje, inclusive, o Eduz tem uma universidade para infoprodutores, a VUMP Creators, entre outros. Posso ter assinatura, que foi o que a gente optou. Posso ter conteúdo patrocinado, avaliações, certificações, enfim. Então, essa ideação inicial permite você priorizar o que você vai fazer e o restante aqui já está no roadmap. Então, começamos pela subscrição e está descrito lá por que a gente começou pela assinatura. A partir da assinatura, eu posso criar outras coisas. Mas eu só vou conseguir criar isso se eu tenho uma arquitetura de planejamento, concorda? Porque senão eu vou focar muito mais no produto, né? Eu quero fazer aquela cadeira, mas e o restante daquela coisa que está em volta? Isso já faz parte do projeto e do início do nosso projeto, né?
Tem um outro exemplo aqui, que é o Vump Creators, né? Que é uma empresa criada pela Cogna, a Cogna e a Croton. E aí também a mesma coisa, criar fases, estratégia de modelos de negócios, pacotes, product placement, enfim, frameworks educacionais e até mesmo explorar novas possibilidades. Então, a partir da criação de formações para adultos, a gente vê hoje cada vez mais a necessidade de crianças aprenderem habilidades digitais, né? Poderiam ser habilidades de gestão, de empreendedorismo. Tem uma plataforma da Swile criada agora para ensinar empreendedorismo, finanças. O Breno Perrucho criou uma plataforma para ensinar finanças nas escolas, que é o Jovens nas Escolas, né? Só para a gente ter um exemplo aí de que não precisamos ficar num único projeto. E esse projeto também pode ter várias ramificações. Aqui é uma estratégia de conteúdo um pouquinho maior, e cada pedaço desse aqui virou um projeto diferente, com uma equipe diferente. Mas eu consigo centralizar aquela minha equipe. Então, tenho aqui, por exemplo, conteúdo, engajamento da comunidade, amplificação, uma série de coisas aqui, e tudo isso de uma maneira coordenada dentro dos nossos projetos. Acho que veio a anterior ali sem mudanças, né? Mas ali fala um pouquinho, porque tem a parte das áreas, que a gente pode combinar as áreas e fazer processos entre áreas. Porque além do que a gente está vendo aqui de projetos, a gente tem a automatização dentro da plataforma do Zorro. Então, por exemplo, na hora que eu crio um lead lá no meu CRM, ele pode tomar ações para criar um projeto daquela implementação. Pode tomar ações para mandar um aviso, gerar assinatura de contratos, uma série de coisas. O que, né, matando uma curiosidade aí, né, o que nos permite transformar uma organização departamental. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque o negócio é os projetos, né? Estamos em cima da hora. Mas transformar uma organização departamental em equipes que realmente são ágeis, envolve 3 coisas importantes. Eu não posso simplesmente dividir em equipes menores. Eu tenho que refazer os fluxos de valor, definir o catálogo de serviços de cada equipe, e aí sim formar as equipes. Então, por exemplo, né, a gente tinha um departamento administrativo lá na nossa organização. Contas a pagar, receber, cadastro, essa coisa toda. Aí você tem cada vez mais gente e cada vez menos produtividade, né? O que nós fizemos foi dividir equipes que atendem a coisas específicas. Tem uma equipe financeira. Aí ela recebe um ticket automático, que ela tem que emitir uma nota fiscal ou receber um pagamento, e aquilo entra numa fila de SLA. Eu tenho uma equipe que faz cadastros em fornecedores, mesma coisa. Depois fechou a proposta no CRM, esse cara recebe um aviso, fica numa fila, quando ele concluir a tarefa, avisa a pessoa que vai executar o projeto. Então, isso aqui já existe em muitas organizações, né? Várias organizações hoje, mas não é tão simples assim de implementar. Tem uma transição, você começa por uma área, define um processo e aí sim vai avançando, né? E vamos falar aqui do Zorro Projects, né? Então, o Zorro Projects, ele é uma plataforma de gestão de projetos para a empresa, para a organização como um todo. Vocês podem criar sua conta gratuitamente. Então, você tem lá uma quantidade de usuários, salvo engano, 3 usuários para a sua organização gratuito para o resto da vida. E se você precisar de mais usuários, aí você vai fazer a assinatura deles. Mas aqui a gente tem desde o planejamento até a conclusão de não apenas um projeto, mas múltiplos projetos. Então, definir o seu começo do projeto, salvar os arquivos no mesmo lugar, fazer a gestão da comunicação lá dentro, fazer uma série de coisas aqui que você vai poder fazer, né? Aqui mostra um pouquinho das funcionalidades, né? Então, a gente tem a flexibilidade, a personalização, e você tem uma integração total com as outras plataformas. Então, se a sua empresa já usa Microsoft, ou usa o Google, por exemplo, você vai pegar o Zorro Projects, vai colocar ele lá dentro do Teams, por exemplo, dentro do Slack, dentro de qualquer outra plataforma. Então, não necessariamente você precisa mudar o que você já tem na sua infraestrutura. Você vai adicionar uma ferramenta de gestão de tarefas e de projetos que não existe nessas outras plataformas, né? A não ser que você fizesse uma assinatura separada deles. Aqui a gente pode ver alguns dos relatórios, né? Tinha colocado uma figurinha lá mais adiante, mas como essa aqui tem o não usar, talvez ela não esteja ali. Mas aqui a gente consegue ver a visão de tarefas. Ó. Essa visão de tarefas aqui é o que mais ajuda a gente no dia a dia. Porque eu consigo ter o cronograma do projeto como um todo, mas cada pessoa consegue ver só as tarefas dela, filtrando,
e consegue ver só as tarefas do dia ou da semana. E dentro da tarefa já estão as informações, estão vendo ali desenhos, arquivos, só que não é um arquivo individual, ele está na plataforma do Zorro. Então, quando eu abrir a minha tarefa e eu preciso modificar um desenho de engenharia, eu vou modificar e já modificou para todo mundo, com controle de versão, para eu poder voltar para o arquivo anterior se eu quiser. Se eu estou editando um PowerPoint em conjunto, uma apresentação financeira, um business plan, mesma coisa, ele está dentro da tarefa, na plataforma de arquivos do Zorro, e a gente vai conseguir ter os nossos resultados aqui muito mais bacaninhas, né? Bom, tem uma última coisa aqui falando sobre aprendizado, né? Então, quem se interessou aí pela questão de aprendizado e criação, uma das coisas também que a gente aprendeu e muito dentro das tarefas da plataforma foi a maneira como que os alunos aprendiam. Então, aqui a gente tem a ideia de microlearning, macrolearning e fomos desenvolvendo melhorias em cima disso, né? Aulas mais curtas, aulas mais longas, tudo isso com métricas capturadas pelo Analytics. Então, consigo criar lá dashboards a partir disso e implementar no nosso dia a dia, tá? Bom, chegamos ao fim aqui. Acho que nós temos um link lá do Zorro Projects para deixar ele disponível aí para vocês também. Eu não coloquei ele aqui, mas você pode ir no zorro.com projects, se tiver um link melhor aí rastreado. Vão compartilhar no aplicativo. Criem as suas contas, pelo menos comecem a testar os seus primeiros projetos lá. Precisa combinar boas práticas, né? Metodologia, obviamente, mas a centralização das informações já vai ajudar a sua equipe de uma maneira muito mais visual e também de uma maneira que ela tenha transparência do que a gente está tentando, às vezes, seguir práticas de projeto e não ter uma ferramenta para nos apoiar nisso, né? Legal? Dúvidas? Temos tempos para dúvidas? Temos... Muito bem. Gente, sugestão. É raro vocês terem um cara tão nerd, tão cabeçudo assim, tão próximo para tirar dúvidas. Então, se alguém tiver dúvidas sobre gestão de tarefas, gestão de projetos, produtividade do time de marketing, acho que a hora é agora, hein? Minutinhos de mentoria grátis aqui no Espaço Zorro, hein? Sugiro. Fechar o computador do Cássio aqui, senão a gente vai ver os WhatsApps dele aí. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aí. Não? Nenhuma? Então agradecer mais uma vez. Eu fico disponível aqui, quem quiser falar depois, a gente está por aqui. Massa. Vai estar por aí no evento. Te agradecer mais uma vez, tá, Mário? Eu agradeço. A disponibilidade. Pô, eu sei que não é fácil. Enfim, a hora do cara é cara. Então, eu sei que para estar aqui é porque curte muito a ferramenta, curte muito a companhia. Então, obrigado mais uma vez pela parceria, tá?